Bom, galera, eu só quero dizer que quase que a gente não entra aqui, viu? Porque a gente já tava falando de um monte de recomendação de filme, série, e quase que a gente realmente passa reto. Mas se por acaso você ficou pacientemente nos esperando aqui, desejo a você boa noite aqui pela Roxinha. Agora, se você for nos assistir depois, aqui mesmo na Roxinha ou na Vermelhinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam bem, pois estamos em mais um boteco. Aquele em que a galera chega, se aproxega, se acumula, se arrudeia e não toma uma pinga de cachaça sequer. Quem sabe um dia a gente consiga realizar isso, mas hoje sirvam-se de água, café, leite, suco, seja o que for que lhe agrade neste momento. Até Nescau serve, quem quiser botar um pouco mais de energia, achocolatado também vai, todinho, quick, seja o que for que tiver aí nessas padarias achocolatados. Pois estamos aqui no boteco para falar novamente de Caçadora Revanche. Hoje vamos dar continuidade às organizações rivais. Quem viu a anterior já sabe o que a gente não falou. Quem ainda não viu, pausa agora esse vídeo, dá um go back lá pro vídeo da primeira parte e veja, assista, porque nós passamos sobre as descrições do que são as tais das organizações rivais que os caçadores acabam lidando. Em resumo, é a galera que também caça, mas não são movidos pelo ímpeto que os caçadores são movidos. Eles têm outras razões e outras motivações, mas em nada passa pelo ímpeto. Tem motivações acadêmicas, tem motivações organizacionais, tem motivações empresariais, mas sempre tem alguém por cima mandando neles. Enquanto que os caçadores, eles mesmos se governam, ou eles acham que se governam. Pois, muitas das vezes, essas órgãos podem estar manipulando eles e, por que não dizer, também governando eles. Pois, em Caçadora Revanche, as orgs também são antagonistas deles. Por isso que eles são chamados de organizações rivais. Mas antes, deixo dar aqui espaço para essas duas pessoas lindas e maravilhosas darem boa noite, a começar por uma querida que está há algum tempo afastada, por bons motivos é claro, mas eu estava morrendo de saudade de poder escutá-la aqui conosco no boteco. Vivi, está com você. Olá, gente. Fiquei um tempinho afastada de RPG para me cuidar, mas estou aqui de novo falando de Hunter. Geralmente vocês não me veem falando de Hunter. E para poder papear, tanto com o Vaikos quanto com o Raga, que já narram Hunter, eu confesso que eu ainda não soltei meu coraçãozinho da primeira edição para narrar essa quinta, mas, né, tô de peito aberto para um jogo novo e gostando do que tenho lido, né? Consegui separar, mas a traição de deixar de narrar a primeira edição eu ainda não consigo cometer. Boa. Não sou preciosista. Em seguida, querido Vaikos, para dar um oi aqui pra galera. Oi, aqueles dois. Boa noite, todo mundo. Tô bem feliz que a gente tá conseguindo quebrar o preciosismo de Viviane de Vivox Destre. Né? A gente falou de duas dessas organizações rivais, de dois tipos dessas organizações rivais anteriormente. Hoje, com sorte, a gente vai conseguir concluir, né, Raga? Dá sim, de boa. A gente até pincelou rapidinho as outras duas, né? Foi bem rápido anterior, mas é que a gente viu que se fosse ainda percorrer as três últimas, aí ia ficar Aí muito não longo. ia dar tempo mesmo, isso é verdade. Então acho que a gente vai conseguir. E realmente, caso vocês tenham perdido outro vídeo, assistam ele, porque a gente faz uma bem grande introdução primeiro do que são as organizações rivais antes de cair nos tipos delas. Hoje eu acho que a gente não vai cair tanto nessa introdução mais, porque ela já foi feita. Acho que seria legal, Raga, talvez só dar uma pincelada, igual você já fez, do que elas são, né? Pra gente contextualizar. Mas a gente vai focar mesmo nas três faltantes aí, restantes, que a gente tem pra concluir hoje, galera. Então, atendendo a recomendação do querido Vaikos, vou mostrar aqui para vocês
o que a gente já passou? Passamos pela descrição generalizada das organizações, que eu já até comentei aqui brevemente para vocês. Falamos da organização acadêmica, que é movida por estudos e busca de conhecimento. É isso que governa essas organizações. Elas podem aqui, por que não, também serem estudos acadêmicos voltados para o misticismo, mas na maioria das vezes é na busca de conhecimento acadêmico propriamente dito. E cada um deles traz complicações. Também passamos pelas organizações corporativas, que são aquelas empresariais. Aí aqui a gente usou Elon Musk e companhia como um bom exemplo para uma organização corporativa para vocês utilizarem como antagonista. Ali cai perfeitamente para servir como antagonista. E hoje a gente... Antes de mais nada, alguém quer comentar sobre as duas antes da gente seguir? Não? Vivi? Então? Não, eu sou cheia de adiantar a pauta, nem vou comentar. Então tá. Então, hoje... Os meus comentários estão na live que a gente já fez. Verdade. Então, hoje nós vamos começar a partir da organização governamental, que provavelmente não deve ser novidade para vocês, porque quando se fala de Segunda Inquisição, que assombra principalmente as mesas de Vampiro à Máscara, está se falando em sua grande maioria de organizações governamentais. E o texto começa assim: quando a maioria das pessoas pensam nas organizações de caçadores, a primeira coisa que surge na mente é, frequentemente, a sopa de letrinhas das organizações governamentais. FBI, CIA... Qual é aqui do Brasil que eu esqueci o nome? Aqui é o Boys. Não, Boys é o militar, o de inteligência, que não é nada inteligente. Teve até relacionado nas trambicagens lá do governo do Inominável. Esqueci o nome aí. SNI, é isso mesmo? Acho que é SNI, uma coisa assim. Enfim, depois a gente lembra o nome dessa entidade. Enfim, tá bem financiadas, bem equipadas e bem organizadas, pelo menos até onde a concepção popular chega. As orgs governamentais promovem uma resposta rápida, eficiente e abrangente, com acesso a ferramentas de nível militar e uma coleção surpreendente de recursos pelos quais compreendem a OPSEC e a InfoSec, orgs governamentais que são inegavelmente efetivas em martelar a ameaça em comum. Como uma extensão disso, elas também são incumbidas de cobrir a presença de qualquer esforço de martelar a ameaça em comum e de até ofuscar a própria existência da resposta à ameaça em comum. Entretanto, por trás dessa fachada, as orgs governamentais são adversárias de grande complexidade, não surpreendendo como elas representam a extensão de uma vontade pública geral, pelo menos até onde enquanto o mandato deles estiver na causa. Idealmente, elas existem para proteger e servir, com uma autoridade para combater as predações do sobrenatural nos interesses do bem público. Entretanto, nesta era de governo opaco e autoritarismo crescente, as orgs governamentais estão na prática de uma ferramenta incontrolada do estado de violência com nenhuma retificação. O caso em ponto: nomeie um único governo cuja Constituição faça qualquer menção de forças sobrenaturais e a necessidade de proteger a população delas. Claro que esse é o ponto crucial. O oculto é, por definição, secreto e, portanto, deve ser a função governamental a combatê-lo. No entanto, isso não engendra qualquer quantidade de confiança popular, especialmente nos governos neoliberais que se financiam pelos esforços de cidadãos trabalhadores pelo benefício privado dos privilégios. Assim, também fazem esses esforços parecerem alinhados com a proteção da propriedade privada e a passagem de informação privilegiada para as mãos daqueles que melhor lucrariam com isso. Em resumo, o texto aqui deixa bem amplo, como nos anteriores deixaram bem amplo, mas aqui especificamente para o governamental você tem desde o neoliberal aos fascistoides,
governos fascistas e a governos que engessam a máquina pública para movimentar os seus próprios interesses. Nunca falamos de Brasil aqui. Qualquer semelhança é mera coincidência. Enfim, também fala-se aqui que pode ser tanto num nível militar quanto num nível de investigação e inteligência. E eles procuram tentarem cobrir todos os seus feitos e mal feitos, porque eles não podem admitir fracasso. Então, para começar nossos comentários, começando e reestreando sua presença, Vivi. Bem, verifiquei aqui no Pai Google e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. ABIN. Obrigado, Vivi. A nossa agência é a ABIN. Bem, gente, é aquela coisa, estamos no mundo das trevas, que agora na V5 tem, né? Não precisou dizer que é o nosso mundo real, mas pior, porque tudo pode piorar do jeito que estamos. E o texto, assim, pelo menos, ele não é nada que traga novidade pra gente quando a gente pensa em governo de algum lugar. A fachada de proteção, da liberdade para cuidar de alguma coisa, proteger o cidadão de uma ameaça, que eles, com muitas aspas, que eles ocultam o motivo para não causar pânico e destruição da sociedade como conhecemos, é uma ferramenta que já faz mal para a sociedade e para suas minorias. Não é? Estamos falando do governo que vai e, como o texto fala, só vai fazer a política para quem ganha mais, para quem está bem, para quem é rico, poderoso e tem lucro com isso. E aí você pega um jogador de Hunter, né? O personagem de Hunter. Você já é uma minoria no mundo. Sem somar, porque você vê o que acontece e você sabe que coisas acontecem. Sem somar o background que a gente coloca, pode incluir outras minorias também. E você tem agora um governo que não quer que a informação que você tem se espalhe, talvez não pague bem nenhum dos membros dessa própria agência, ou proteja corretamente o membro dessa agência, para apurrinhar sua vida já lascada de um caçador. Porque lembre-se, vocês são caçadores humanos. Vocês até têm ajudas sobrenaturais com os poderes, mas não é nada que faz um imbatível, que cura, não tem esses balacobaco, né, na quinta edição. Então, essas agências governamentais, para quem não quer política no seu joguinho, ela vai trazer um bom tanto de política, a não ser que você tire toda uma bagagem dela. Não estou falando se isso é certo ou errado na sua mesa, mas ela, para dar um gostinho melhor, faz sentido sim, trazer um pouco de política para você. E a gente tem os oficiais, se você jogar no Google, você colocar agências de segurança, agências de pesquisa, órgãos regulamentadores, você consegue fazer uma coisa bem BR, ou de qualquer lugar no mundo que a informação esteja disponível para você achar. Porque a gente tem lugar no mundo que a gente não tem informação sobre, né, até em 2024. E uma coisa que a gente tem muito exemplo é do que a gente vivencia atual para retratar essas agências. Lembrando que elas não estão aqui para apoiar o seu caçador. Elas estão aqui porque elas rivalizam com você. Tanto no porquê você caça, tanto no porquê você ainda está vivo, e tanto no porquê você sabe mais do que um cidadão comum deveria saber. Então, eu acho legal a agência governamental. Ela parece ser uma das que a gente pensa primeiro, a agência governamental, até por causa dos exemplos e das polêmicas que a gente teve ao longo das quintas edições com a agência brasileira, né, com o problema do Boys. E ela é fácil para você pôr, principalmente em relação à violência, desrespeito,
manipulação de massa, impedimento de ir e vir. A gente tem isso todo dia no jornal. Mas você também pode buscar outras agências que não são tão ali no spotlight, tanto na vista, tanto na notícia do TikTok ou na denúncia do WhatsApp, para colocar agências que existem sim, são mais discretas e que seu caçador pode ter um probleminha até para identificá-la, já que são as agências que não usam uniformes padrão, não usam identificação, né? Ela não é uma coisa assim que vai chegar num caveirão, não vai chegar com crachá, não vai chegar com distintivo ou uma prancheta logo de cara. Porque a gente tem no Brasil esse tipo de agência também, né? A gente vê, tipo, Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, a Hollywood e o cinema estão ali. Mas a gente tem coisa muito legal no BR para pesquisar. Eu vou parar por aqui. Ótimo. Eu falo muito. Vai, Cruz. Vivi não querendo se comprometer, né? Já volta. Uma inspiração para agência governamental, MIB, Homens de Preto. MIB. Né? Se a gente trocar aliens por criaturas sobrenaturais, é uma agência governamental que a gente está lidando. Eu gosto muito de agência governamental. Eu tenho uma agência governamental no meu cenário, inclusive, que primeiro, que, né, paga de amiga, paga de aliada, mas tem interesses muito específicos, muito próprios. Como todo, isso é importante, né? Eu vou retomar de uma das pontuações que a gente fez da outra vez. Essas orgs rivais, elas todas têm interesses próprios. Elas não vão se alinhar ao interesse da sua org, da sua célula, dos seus jogadores. Algo no interesse muito específico e próprio delas desalinha com eles e vai de encontro aos princípios e às convicções da célula dos jogadores de vocês. Então lembrem disso na hora de aplicar uma org rival no jogo de vocês. Lembrando também que não é porque ela vai de encontro que ela vai mostrar isso de cara. Vamos lembrar que a org governamental é a politicagem. Então ela vai primeiro sorrisos, vou primeiro te envolver aqui, vou primeiro te mostrar como se eu fosse um aliado, até invisto em você, olha como eu sou legal. E tem uma frasezinha lá no livro que precede o texto, que é como se fosse uma confirmação por ligação entre dois agentes governamentais falando: lembre-se, esse é um dos grandes. Elimine o alvo com extremo preconceito. Extremo preconceito mesmo, preconceito. As ordens vieram de cima, dando ok para qualquer dano colateral também. Só faça o trabalho. Então, assim, o que são esses danos colaterais que a agência governamental muitas vezes não está se importando? A célula do seu jogador. Não é um prédio explodir com moradores. Porque isso para um jogador, gente, é horrível? É horrível. Mas muitas vezes o jogador não sente esse revés na pele. Então, se existe algum dano colateral, alguma coisa que seja descartável, é a célula dos seus jogadores. Tá? Eu acho que é bom a gente pensar nisso. Se for o caso, adicionem um NPC na célula e façam ele morrer numa das cenas. Ele já é um NPC descartável. Mas faça esse NPC se tornar importante para os seus jogadores só para ele morrer. Para os seus jogadores terem o impacto de, não, peraí, o governo então não está do nosso lado. Porque o governo, em tese, deveria estar. Mas nem sempre ele está. Como a Vivi disse, minorias, no geral, entendem desde sempre que o governo não está do nosso lado. Tanto que a gente luta por direitos, a gente luta por igualdades, por mais, não é nem privilégios, né? Por mais direitos mesmo, por aumentos salariais, por condições mais dignas de trabalho. Estados civis compatíveis.
aguçar. Exatamente porque o governo não está do nosso lado. O governo está do lado de quem paga, tá? Principalmente quando a gente for de organização governamental dentro de Hunter. Aí que eles vão estar do lado de quem paga mesmo. Que é para produzir arma, para produzir arsenal, para produzir equipamento de segurança para quem importa. Isso requer dinheiro. E querendo ou não, o seu candidato não vai querer mexer na lavagem de dinheiro dele para investir nisso. Então ele vai fazer mais um caixa 2, fingindo que ele está contratando uma outra agência para investir nisso. E é assim que vai funcionando toda essa lavagem. Entra aí um plot muito bom, se você tiver uma coterie mais investigativa, deles descobrirem algo assim da organização governamental que pode contratar a célula de vocês. Falei coterie, mas a gente está falando de célula, né? Então. Mas é isso. Então a gente vai ter algumas complicações que a gente vai falar logo que eu calar a boca aqui. É, Mas eu gosto muito de órgão governamental. Pensem bem fora da caixa, tá? Eu quero pontuar que órgão governamental, ela não necessariamente vai ser de direita ou de esquerda, ok? Ela simplesmente não tem partido. Você só tem que pensar que a sua organização governamental não tem ética, tá? Ela só não Exato. tem ética. Ela vai se fazer ser de direita ou ser de esquerda, mas ela não tem ética. Né? E aí eu tô falando isso porque depois geram polêmica falando que a gente tá fazendo campanha para XYZ. É, Não é isso. A gente tá falando de governo num geral. E governo democrático. Se vocês quiserem vir defender os inomináveis e os Minions, saiam daqui que eu não quero vocês aqui não. Governo democrático, exatamente. Mas entendam isso, a gente não tá falando de linhas políticas, de linhas de pensamento e políticos. A gente tá falando de comportamento político. E aí, para isso, não tem partido não, viu, galera? Só para vocês também pensarem que o jogo de vocês não precisa ser um jogo partidário. Vocês não precisam dar partido pro governo que tá na cidade de vocês. Nem nomes reais. Inventa os candidatos, inventa os políticos que estão ali. Não precisa dar partido e faz acontecer. Isso evita até alguns conflitos que você possa ter entre os seus jogadores. Porque a gente também sabe que, dependendo de como o grupo se forma, ele pode começar se formando com divergências políticas. E hoje, que política virou futebol, é importante a gente pontuar isso, que você não precisa tornar o seu jogo partidário, porque você está aplicando uma organização governamental. A gente encontra falta de ética, abuso de poder em qualquer tipo de governo, tá? Então eu só quero pontuar isso por uma questão de convívio em mesa. Claro que se eu estiver narrando, eu tenho nomes de candidatos que eu vou colocar sim como culpados, porque eles foram culpados durante bons anos aí que tivemos que ficar trancados em casa. Mas, se você for narrar num evento, não precisa. Se você for narrar para pessoas que você não conhece, não precisa. Evite essa fadiga. Para você, para os seus jogadores e para todo mundo que vai estar em volta. Vocês podem evitar essa fadiga. Agora, se a mesa inteira, por exemplo, estiver narrando eu, Raga e Vivi, eu sei que nomes eu vou colocar nessa linha de governo, eu sei. Mas é porque eu sei que nós três estamos alinhados politicamente, então tá tudo bem. Né? Então conheçam seus jogadores se vocês quiserem usar uma forma mais partidária para o governo de vocês. Mas não é porque, vou repetir isso de novo, não é porque é organização governamental que o seu jogo é partidário. Ok? Seu jogo só está envolvendo um secto do governo, inclusive, que pode ser comandado por uma outra ala que nem é a ala que está dentro do governo mesmo. Então, assim, dá para fazer um jogo político. Se vocês quiserem fazer um jogo político, isso é assim. Você pode gerar um caos dentro da política, né? Municipal, estadual ou até mesmo nacional do jogo do cenário de vocês. Só dependendo de como vocês vão mexer com essa organização governamental aqui, como os poderes vão vazar. Posso dar uma dica? Que tu acabaste de me dar uma dica sem querer, tu Pode. me deste.
Imagina que Será que foi sem querer? imaginem que essa entidade governamental ela não esteja caçando para promover o bem público, ela esteja caçando para usar os seres sobrenaturais para atingir os seus adversários políticos. Está querendo usar a célula também para isso. Olha só que plot. E aí, querendo ou não, sua célula é descartável. Então, assim, é um plot muito bom. E não é um jogo partidário. Uhum. Eu acho que é muito. Toda vez que a gente envolve governo em RPG ou em qualquer jogo, eu acho que é importante a gente pontuar que não é porque a gente está falando de governo que a gente está assumindo partidos. Claro que eu tenho uma posição política muito bem resolvida, o Raga tem, a Vivi tem. Né? A gente tem posicionamentos que vocês já conhecem, já sabem, a gente não esconde os nossos posicionamentos aqui. Mas não é porque nós não escondemos os nossos posicionamentos que nossos jogos políticos serão necessariamente partidários. Uhum. Tá bom? Então, fica essa dica para todo mundo que for trabalhar com organização governamental. Eu recomendo que vocês tentem não fazer ele partidário e, se fizerem, que seja uma coisa fictícia para vocês evitarem fadiga mesmo. É puramente por isso. Evite fadiga. Tá? Porque seria a mesma coisa de narrar um jogo do Corinthians para uma mesa de São Paulinos. Né? Não sei nem se é São Paulino. É São Paulino que torce por São Paulo mesmo? É. Então falei certo. Olha, gente, muito futebolista. Ou tricolor, porque é mais como eles se chamarem de tricolor. Ai, Raga, aí você pegou de pesado. O Raga tá pedindo demais, né? O fato de eu ter acertado São Paulino aqui já é assim, ó, vocês têm que ficar felizes. Mas seria mais ou menos a mesma coisa. Você tá narrando e declarar na mesa que o cenário é corintiano numa mesa de São Paulinos ou vice-versa. Então, pra que você vai fazer isso? Só vai gerar conflito e fadiga entre você e os jogadores. Não é nem entre o cenário e os jogadores, sabe? Aquela coisa que dá um frisson. Não. Então, evitem essa fadiga. É só isso mesmo. É isso aí. Agora que a gente deu o nosso apanhado sobre a organização governamental, vamos ver agora as complicações inerentes a ela. Ultimamente, uma cisma vem crescendo dentro de uma quantidade de órgãos governamentais, enquanto muitas das orgs antigas têm sido o bastião tradicional para a mentalidade supremacista, sob os auspícios de preservar a lei e a ordem, há uma subcorrente dessas entre as orgs que desafiam o uso reacionário de poder, especialmente para impor a lei e a ordem injustas. Certamente, essa perspectiva está na maioria do presente, mas o fato de que está presente de forma alguma indica pelo menos algum desejo por uma repreensão do uso autoritário das orgs. Além disso, a comunicação entre as orgs governamentais e, para uma extensão maior, outras orgs e tipos de organização é no mínimo frequentemente não cooperativa e no máximo carregada de rivalidade e ressentimento. O que significa que é completamente comum descobrir que os alvos de uma operação estejam sob vigilância por uma org governamental rival, fazendo da jurisdição uma complicação, e o perímetro também tem sido comprometido por algum grupo do caralho do setor privado que não sabia ou ativamente ignorava o perímetro supostamente seguro, dano colateral aceitável, esperando por sua chamada, capitão. Bom, o que ele quis aqui dizer? Que como as entidades governamentais não estão trabalhando de forma cooperativa, elas tendem a se meter numa dos assuntos dos outros. Aí alguém grita, mas Raga, isso tem aqui no Brasil? Tem, mano. Tu já viste a Polícia Civil Estadual tendo conflito com a Polícia Federal? Pois é, eles geralmente têm conflitos de investigação. E aí rola aquela disputa de jurisdição. Quem é que tem jurisdição aonde para atuar? E aí, por extensão, vai também para a questão do judiciário. Tem os judiciários estaduais, tem os judiciários federais, e aí ficou decidido quem é que manda em quem. Enquanto isso, o que era para ser feito não é feito.
pois o que interessa é o interesse de quem está no governo. Vivi, seus comentários. Né? Tipo, as governamentais são um terreno complicado para comentar muito. E, gente, né, como eu tinha falado no começo, as agências mais antigas de períodos, vou pegar bem o Brasil de exemplo nisso, até porque não estudo a história dos outros países, estudei a parte obrigatória ali no ensino médio, né? Mas essas agências que passaram por períodos onde o que se acreditava ser o bom padrão da sociedade, elas tendem a ser as mais preconceituosas e problemáticas e acostumadas a abusar dos seus poderes conquistados. O livro aqui dá um pontinho de iluminação para a gente e é o que a gente tem tido hoje, depois de muita briga, uma renovação de alguns membros dessas organizações, um movimento maior, até de cobrança do público, que a sua célula pode estar no meio desse público que cobra, de uma galera achando que, olha, vamos parar um pouco com essa farra, com essa violência, com essa ostracização e preconceitos que a gente tinha, porque o negócio está feio e isso não é justo. Mas como a gente está em Hunter ali, e novamente, o caçador, o seu personagem, né, o NPC ali que está na sua célula, ele é uma minoria, você e o narrador podem colocar essa nova corrente, essa olhada, que às vezes nem é, tipo, vamos reduzir tudo, é só pega leve quando tiver uma câmera gravando, pode ser um ponto de alívio para a crônica, se estiver indo para um lado bem pesado. Pode ser um ponto que o seu narrador pode incluir no meio da crônica para parabenizar, para dar um impulso para aquele grupo que já teve tanto azar e não conseguiu seguir legal. Porque uma coisa que a gente sabe, e assim, às vezes é até dentro de empresa, né? Apesar da gente estar no governamental, setores não conversam entre si. E quem comanda não quer setor unido. Infelizmente, isso acontece em organização, em agência nacional. Não é interessante o pessoal falar a mesma língua. É o dividir para conquistar. Então, você como narrador ou um jogador, porque, gente, Hunter pode ter, caçador pode ter política. Né? Quem fala que, tipo, Vampiro é um jogo de política, não imagino quanto Hunter e organizações assim, e inclusive as de cunho particular, podem trazer a politicagem, esse jogo de, tipo, navegar pelo poder do que está ali. E a falta de informação para que essas agências não se virem contra quem comanda elas, né? A parte de poder que está ali comandando elas, essa desinformação é legal, em vez do seu caçador ter que brigar toda hora com uma galera armada, com segurança, com agente super treinado, com um cara que tem todas as informações sobre os lobisomens da região nordeste do Brasil, ele simplesmente não conseguir pegar a porcaria de um negócio porque ele não preencheu o formulário A6 na folha rosa e verde e mandou entregar no guichê. E sim, gente, a gente tem gente com material de formulário eletrônico, tá tendo toda uma parte de automação, mas não está em todos os estados, não acontece em todos os lugares, e alguns níveis de informação que o seu narrador pode pôr ou que o seu personagem descobre que ele precisa alcançar, pode precisar de tudo ali, ó, no papel e caneta, e eu não sei se vocês sabem, mas no papel que tinha o próprio carbono atrás para você preencher mais de uma folha. Então, até para reduzir combate ou para preparar-se, cansar aquela célula, para depois eles terem que enfrentar uma criatura ali que mexe com a mente, você pode usar a favor da org. Só um minutinho, gente. Tranquilo, toma aí sua água.
Tchu, tchu, tchu. Essa burocracia contra a célula. Se você tem carteira de motorista no Brasil, você sabe o que é burocracia. Imaginem seus personagens caçadores com os drives, com os desesperos, com as compulsões, não, tem um nome a compulsão. Com desespero Isso. no talo para lidar com isso. Além de boicote físico. Então eu acho uma coisa maravilhosa desse problema. Nossa, tô morrendo. Super no corre, tendo que ativar token, sabe? Tipo, esse token tá errado. Cadê o token certo? Qual que é a senha desse token? Nossa. Gera de novo. Mas não tem sinal nesse prédio. Nós não temos Wi-Fi interno, senhor. Você fica tipo, você vai na portaria, gera o token, volta. O token já venceu. Ai, gente, não, nada que eu odeie tanto quanto tokens. Posso passar pro Vicus? Pode. por Então favor. bora. Vicus! Eu acho bom esse aviso que vem sobre as complicações de organizações governamentais. A gente tem visto uma crescência de movimentos extremistas e autoritaristas ao redor do mundo, autoritários, né, ao redor do mundo, né? A gente vê essa crescência desses movimentos aqui no Brasil, infelizmente, também. Então, isso altera o cenário político em que a gente está lidando, em que vocês vão lidar. Se vocês forem trabalhar com isso, eu acho que é bom trazer um aviso de tópico sensível, de possíveis gatilhos, porque isso pode ser sim gatilho para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, dependendo do grupo extremista que a gente estiver lidando, é gatilho. Não aceito jogar em mesas que lidem com alguns desses tópicos. Então. E olha que eu sou sabá, galera. Então, assim, importante pontuar A isso. gente é sabá, Então, assim. mas há limites. Não, porque o sabá ele é zero autoritário. Ele é meritocrático. Mas o rolê, eu acho muito bom esse aviso, né? Porque isso pode acabar sendo o que torna a organização antagônica, inclusive. Era para a organização governamental ser tudo, mas gente, plot de filme que a gente cansa de ver, Godzilla, sabe, ou qualquer coisa que o governo interfere, filme de ET. E aí, de repente, sempre tem um filho da puta no comando ali que é extremamente autoritário e não, mas é do meu jeito, tem que eliminar aí, não sei o quê. E aí a gente fica, nossa, mas vai eliminar os coitadinhos dos seres, né, dos aliens ali e tal. Então, assim, sempre tem um. Se bobear até do Steven Spielberg, rola uns rolês assim. Então, pensem que vocês podem colocar isso sem precisar dar nomes também, para evitar essas fadigas e esses gatilhos, tá? Uma outra coisa é isso que a Vivi falou, a desorganização das organizações governamentais, o fato de não haver diálogo. Quantas vezes vocês já não tiveram que resolver um problema e o setor falava, você vai ter que resolver isso com o setor A. Aí você chega no setor A e ele fala, mas você vai ter que resolver isso com o setor C. E você estava no setor C anteriormente, que te mandou para o setor A. Entendeu? Então, e é tipo quando você pergunta pro seu pai se você pode sair, aí seu pai fala, pergunta pra sua mãe fala, pergunta pro seu pai. E aí você fica, eu vou perguntar pra quem, já que todo mundo tá mandando perguntar pra outra pessoa. Basicamente pode acontecer numa organização governamental também. E isso pode vir de conflitos internos. Isso pode ser o setor C boicotando o setor A e vice-versa, para que a coisa não caminhe. Então a gente tem muita coisa que pode até se tornar meio cômica, de tão real e tragicômica que é. Então, pensem um pouco nisso, nessas possibilidades também. No mais, reitero, é minha organização favorita de usar como rival. Acho que a gente tem muito pano pra manga aí. Só acho que é válido vocês pensarem nesses
Esqueci a palavra. Desses pontos que eu trouxe atenção aqui, que eu chamei atenção aqui para vocês quando forem aplicar essas organizações, para que o jogo seja divertido para você e para todo mundo, e não uma caixinha de conflitos a cada vez que um agente do governo aparece. Tá? De todos os conflitos que a gente viu até agora também, talvez as complicações da organização governamental descrita no livro sejam as que menos refletem as reais complicações que uma organização governamental pode aparecer, né? Pode apresentar. Então, existem conflitos internos das organizações governamentais e tudo. É só vocês pensarem, gente, só vocês pensarem em toda vez que vocês precisam renovar qualquer documento. Tem que renovar passaporte, tem que renovar carteira de motorista, tem que tirar outra carteira de identidade. Sempre um perrengue, é sempre num lugar muito específico, é sempre com um formulário muito específico, num horário muito específico. Se não for naquele horário, se você não chega naquele horário, você perde o horário e você perde sua possibilidade, então você não pode fazer mais. Às vezes você perde o horário e nem é culpa sua, é eles que atrasaram e quem toma no cu é você. Então, assim, esses conflitos existem, tá? Mas o interessante não é o conflito existir, é o porquê ele está existindo, tá? Então, é só reiterando esse tópico do que a Vivi falou. Usem desses conflitos como introdução, os conflitos dessas burocracias e conflitos burocráticos, como semente, e elas escondem um boicote por trás, uma rivalidade por trás, que a gente pode dar um jeito aí de fazer uma história muito boa. E no mais, tomem cuidado para não tornarem a situação governamental um gatilho ou um conflito sangrado entre vocês, os jogadores, ou entre jogadores, né? Porque quando a gente envolve nomes reais, políticas reais, partidos reais, movimentos reais, a gente pode acabar gerando essas coisas. Quando você dá um nome fictício qualquer semelhança era coincidência. E aí é isso. Perfeito. Agora, passado aí nosso conteúdo sobre a organização governamental, nós vamos à próxima organização, que é a religiosa. As organizações religiosas assumem a perspectiva de que a guerra delas contra o sobrenatural é existencial. Os vampiros são os absolvidos que se levantam como assombrações. Os lobisomens são resultado de pactos feitos com demônios. Os ancestrais inquietos atormentam aqueles que sobrevivem a eles. As criaturas sobrenaturais são soldados rasos em um exército do mal, enviados como precursores dos fins dos tempos. E todos eles existem para tentar as pessoas para longe das restrições da igreja, templo, mesquita ou outras instituições que fornecem ao mundo com a estabilidade que seus líderes esperam. Ainda assim, a influência e reputação das organizações religiosas é frequentemente maior do que os números que seus caçadores sugeririam. De fato, os vampiros descreveram as eras da ação religiosa declarada como inquisições literais. Até nesses períodos modernos, comparativamente seculares, as organizações religiosas são temidas por sua capacidade de punir e de criar párias fora daqueles que conspiram, ou quem é simplesmente acusado de conspirar, com poderes nefandos. Especialmente onde a cristandade reina, tais reputações fanáticas são polidas por uma variedade de escaramuças de guerra cultural contra a arte, a música, os filmes e outras expressões de cultura popular que se desviaram para longe dos valores genuinamente justos, reforçando a função da org como um veículo para o controle ao invés da espiritualidade. As orgs religiosas tendem a ter filiações menores, mais dedicadas, até fanáticas, com mentalidades rígidas e fundamentais. Assim como as orgs governamentais, elas atraem apoio naqueles suscitados às figuras representativas autoritárias e aqueles que infligiram violência nos outros porque um líder influente disse a eles para assim fazê-lo.
é simplesmente uma autoridade religiosa em oposição a um secular e se origina com um propósito divino ao invés de um temporal, mesmo que os resultados acabarem parecendo muito similares. Aqui, vocês naturalmente já observam que uma ordem religiosa tende a ser aquelas movidas por algum tipo de religiosos. Eu não vou nem chamar de religião. Religiosos que comandam esses grupos e seguem uma agenda que eles acham que deve ser seguida, que geralmente são agendas autoritárias e focadas naquelas suas crenças. Elas tendem a ter de fato força dentre as comunidades que entendem que eles são autoridade entre eles. Não precisa ser uma comunidade a nível de federação, como um governo federal, estadual, municipal. Basta uma comunidade, uma congregação de fiéis sendo liderados por um líder religioso. O que esse líder religioso ditar e essa comunidade dizer amém, passa a ser uma organização religiosa que pode ser um problema e atuar como antagonista da célula que estiver atuando dentro desta comunidade. Pensem que essa organização religiosa, ela pode inclusive estar escondendo criaturas sobrenaturais que podem atender aos interesses religiosos deles. Olha só que trama. Não precisa ser só ela querendo destruir. Ela também pode entender que alguma criatura pode ser abençoada. Olha só. E assim usar a seu favor. Nossa, tem muitas possibilidades também para se trabalhar com as organizações religiosas. Dessa vez quem começa é o Vaikos. Minha segunda organização favorita. Eu amo organizações religiosas. Amo. Talvez eu ame mais do que governamentais, mas é a minha segunda favorita porque é mais complicada. É mais fácil eu trabalhar com governamental do que com a religiosa, mas eu amo mais as religiosas do que as governamentais. Inclusive, amo organizações religiosas para qualquer cenário. Não só para caçador. Eu acho que o texto é bom. Eu não tenho muito para comentar. Para falar a verdade, eu amo muito a organização religiosa. Eu tenho só os mesmos avisos que eu trouxe para as organizações governamentais, né? Porque a gente está falando mais uma vez de time de futebol aqui. Então, cuidado com as religiões que vocês vão sair metendo por aí, sabe? Eu gosto de trazer... Quando eu vou trabalhar com religiões, gente, eu real gosto de trazer uns paralelos interessantes, assim, né? Por exemplo, eu tenho um personagem ministério no meu cenário de BH que ele usa a necessidade de fazer a pessoa, de desvirtuar a pessoa, para fazer com que pessoas que estão no caminho já desvirtuado façam o que é ao contrário do que eles fazem. Ele é tipo um salvador, sabe? Então ele usa do impulso ministério, né, de quebrar ali as suas morais, né, de fazer se render e quebrar seus princípios pessoais e afins. Ele usa isso para trazer as pessoas para o eixo do bem, por assim dizer. Vamos colocar algumas aspas aí. Eu acho que bem e mal é bem relativo. Então eu acho legal subverter isso de algumas formas, né? Na minha história de Hunter, a gente tem uma personagem que é uma pastora na mesa, que é associada por conta da missão de caçador com um padre católico. Então, pensem em expandir o cenário quando vocês estiverem tratando de religiões e religiosos, tá? Não é, se vocês colocarem um antagonista religioso, não tornem ele uma esfinge, né? Um símbolo daquela religião. Não. Talvez ele seja o desvirtuado daquela religião. Por que eu estou trazendo essa contextualização? Evitem fadiga. É sempre isso.
Agora, o rolê de o diabo fez ele fazer isso, fez todos eles fazerem isso. Fechem as portas e taquem fogo em tudo. Ele tá expurgando o mal, gente. Aos olhos deste religioso, ele não tá fazendo mal. O único jeito de expurgar o mal daqueles tocados pelo diabo é pela morte, pelo fogo. Porque o fogo expurga tudo. Um exemplo de organização governamental religiosa, as famosas inquisições, mesmo, né, que a gente teve ao longo da história. Então, as inquisições que queimaram as bruxas são organizações governamentais religiosas. A gente sabe que muitas vezes os piores estavam dentro dessas organizações, mas eles falavam pela fé. E aí o povo não contestava. Eles não eram a representação real do que aquela fé prega, mas eles usavam daquela fé para fazer o que eles viam como mais correto e, querendo ou não, que também lhes traria algum benefício. Então, a gente também tem alguns filmes que tem esses plots também envolvendo religioso, então, assim, não é nada novo sob o sol. É... Só evitem fadiga, gente. RPG é um jogo pra gente se divertir. Sempre que vocês puderem evitar fadiga, evitem fadiga, tá? Eu sou do time Fernanda Torres. Hum. Quem já viu aquele vídeo que perguntam pra ela se ela tem algum preconceito, ela fala qual é o único preconceito que ela tem, é o mesmo que o meu. Mas tenho até amigos que são, então assim, funciona dessa forma. Não vou expor aqui, porque a gente tá evitando fadiga, eu tô falando de evitar fadiga. Então, assim, evitem fadiga, galera. É só isso. Não é porque você desgosta de uma fé e de uma religião, ou de pessoas que praticam aquela fé e aquela religião, que ela tem que ser sempre o vilão da sua história, ou que ela vai ser o ícone do mal na sua história. Porque você pode ter um jogador que descenda de uma família que pratica essa religião, ou seu próprio jogador pode se identificar com isso de alguma forma. Então, evitem fadiga, galera. Sempre evitem fadiga. RPG é pra se divertir. Mas eu, real, não tenho muito para comentar. Eu acho que é bem claro que a gente está falando de religiosos, igual. Eu gostei que você pontuou isso muito bem, Raga. Religiosos, não estamos falando de religiões, estamos falando de religiosos, estamos falando da pessoa que fala pela religião, né, mas que usa essa religião de forma corrupta. E o pior é, ela pode usar de forma corrupta sem perceber. Ela pode usar de forma consciente, mas ela pode ter tido uma compreensão tão deturpada dos mandamentos do que é pregado, que ela mesma corrompeu a própria religião ali, acreditando estar fazendo certo. Então, vocês têm aí um caldeirão tão cheio de oportunidades de vilões e antagonistas que podem desde estarem ali no raso, que são as pessoas que usam de forma consciente para ter ganhos, como tá lá no fundo desse poço ali, e vocês vão ter que resgatar a mente dessa pessoa para mostrar para ela que o que ela fez é errado e não deixar que ela se mate depois disso. Ajudar ela a se recuperar. Eu acho esse um plot ótimo. Ajude o seu antagonista a se tornar um ser humano e, quem sabe, um caçador aliado a vocês. Sabe? É um grande desafio, mas passo para Vivi. Vivi? Olha, não tenho o que adicionar. Eu ia falar dos mesmos avisos de conversar com o seu grupo, ver se tá ok as situações de caçada, perseguição ou uso por questões, né, de pessoas religiosas. Não cutuque a fé das pessoas, independente de qual ela ser. Mesmo você lendo, estudando, a gente tem muita religião que não tem informações fáceis, porque lá no começo do texto fala, o oculto é para ser secreto e é um dos preceitos dali. Então, tomem cuidado. Também é o meu tipo de org favorito. Se você assistiu eu interpretando Rosário, né, no Belém, o pessoal ficou bravo comigo e assustado, porque ali eu acabei usando um pouco de conhecimento da religião para poder falar
com a ideia de fazer um negócio engraçado, mas a pessoa ficou assustada. Então, nem sempre quando a gente tem uma ideia de representar algo, a gente vai acertar, porque é a religião do outro. Não é a sua, pode até ser a sua, mas não é a sua vivência. Então, esse cuidado. E, assim, uma coisa que tinha no Hunter antigo é que você, né, isso aqui ser escrito, você cria suas religiões. Aqui no jogo, ele não fala tão aberto para você criar no que você tem fé, criar em qualquer coisa. Então eu tive uma jogadora que ela tinha o budismo quântico. E, gente, é maravilhoso como essa jogadora usava o budismo quântico para poder fazer tudo que ela fazia, justificar coisas assim absurdas, de usar o coleguinha como isca, porque tudo estava no equilíbrio das forças e ela é budista, então ela sabia onde ela distorcer. Então, assim, e não ficou palhaçada, porque ela fazia um negócio sério. Então, o livro também deixa aqui que a gente tem esse conhecimento que o cristianismo é uma das religiões mais espalhadas pelo mundo e que mais tem essa questão de pária e de destruir aquela pessoa que não convém ao tipo de vida dele. Então, se falar de cristianismo é na sua mesa, crie uma religião para você. Crie para sua mesa, faça uma seita ali do pessoal. Tem toda uma questão de religião, seita e culto que fica bagunçado, só que é um assunto longo para explicar. E explore de uma forma segura. É isso. Use sua criatividade, misture fés ali, faça uma coisa que seja interessante, que dê liga para os seus caçadores, né? Que façam os seus jogadores ficarem presos ali do porquê eles foram chamados, do porquê eles querem conhecer, e siga uma trilha mais tranquila. Porque a gente viu na história e vê até hoje absurdos que pessoas religiosas fazem em nome da sua fé. Então, você pode pegar todo esse lado horrível ou pode pegar um lado super discreto, como o personagem do Vikes que ele apresentou e que manipula uma galera, né? Já que as coisas são, em questão de fé, do que a gente acredita, as coisas podem ser super sutis. Então, se você quer um inimigo que pode ser sutil e bem local, bem ali naquele quarteirão do seu jogo, religiosos são uma ótima dica. Uma ótima, porque corporações, governo, é tudo muito grande. Mas séries da TV, a Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite. Sabe, né? Gente, é um lugarzinho que é assim, cocô de mosca no mapa. E faz um estrago do caramba. Então, religiosos dão pano pra mano. E só. Tem outros filmes que a gente tem como inspiração aí. A gente tem Imaculada, a gente tem A Primeira Profecia. Então, esses dois filmes também é onde a gente vai ter os religiosos usando da religião para tacarem o terror. O que eu ia falar é, se vocês não querem usar o catolicismo, os evangélicos ou os muçulmanos, religiões que já existem, vocês podem tirar inspiração das lives que a gente faz sobre vampiro, que a gente ainda está lidando com as lore sheets de cultos. Então, a gente já falou de vários cultos diferentes. Só olhar as últimas lore sheets que a gente tem comentado, a gente tem falado de alguns cultos ali que são, né, raga do financiamento coletivo, do culto dos deuses do sangue e seus complementos. Então ali vocês têm ideias de antagonistas religiosos à torta e à direita, tá? Então vocês não precisam usar de religiões que existem, igual a Vivi falou. Vocês podem criar a religião de vocês. E se precisarem de inspiração, tem conteúdo neste canal que pode dar muita inspiração para vocês também. Isso é muito mesmo. É isso aí. E agora a gente segue para as complicações das organizações religiosas. É desnecessário dizer
que as orques religiosas representam uma perspectiva específica emergindo de uma interpretação muito extrema dos mais religiosos. Nem toda religião sequer tem ou quer orques. Nem toda orgue religiosa opera com a mesma severidade que a entidade. A entidade é uma orgue que a gente vai ver lá na frente. Muitas das mentalidades religiosas derivam de uma preocupação genuína pelas suas congregações, mas há um vasto abismo entre um grupo de preocupados eruditos taumatúdicos e um destacamento de zelotes manuseadores de rifles financiado por contribuições de dinheiro sujo. Como resultado, as orques religiosas às vezes acabam sendo a maçã podre que estraga o cacho, com uma reputação superdimensionada que faz as pessoas olhar para a fé, no geral, como uma ferramenta de autoridade ao invés de um instrumento de comunidade e benfeitoria. O mais terrível dos membros das orques religiosas até confunde o desejo dele por controle com a percepção de comunidade e benfeitoria, acreditando que se todos os outros iriam apenas perceber que o deles é o único caminho verdadeiro, tudo ficaria bem. O poder e controle frequentemente se beneficiam de desorientação e percepção popular de quem está exercendo-os. Como resultado, mais do que uma organização que se posiciona como fiel, é na realidade governamental, corporativa ou até vigilante, simplesmente se apropriando dos ornamentos do bem sagrado ou autoridade moral. Em resumo, a complicação está querendo dizer o seguinte, galera. Como os religiosos tendem a ser extremistas, estabelecer laços ou negociações com eles tendem a ser muito perigosos. Aqueles mais tranquilos e suaves, que podem haver alguma entrelinha, dificilmente vocês vão ter com os religiosos, porque eles vão deixar muito claro quais são as crenças e quais são o que eles não querem ver dentro das suas comunidades, porque a religião a crença deles está determinando que certas coisas podem haver e não podem haver dentro da comunidade. E aí, se alguma célula de caçadores tiver que adentrar num território governado por uma organização religiosa, ou tiver que se relacionar com alguns religiosos dessa organização, já sabem que vai ser uma interação muito complexa, muito difícil, e que talvez possa terminar com os caçadores sendo aqueles que serão caçados por essas orgs religiosas. Vai com os seus comentários. Eu acho que eu e Vivi, a gente trouxe complicações muito mais palpáveis do que o livro trouxe para as organizações religiosas, que são realmente complicações que a gente pode enfrentar em mesa de forma mais palpável. O livro ele trouxe mais complicações que os seus caçadores vão enfrentar, na real. Né? O que eu tô achando bem diferente, né, Raga? Porque os dois primeiros que a gente discutiu era bem pautado de complicações narrativas, complicações de aplicação em jogo. Até agora, a governamental e a religiosa, elas estão sendo duas complicações narrativas, assim, que os jogadores vão enfrentar dentro do jogo, não de aplicação e lidar com o tema em jogo, né? O que, assim, diverge um pouco dos dois primeiros que a gente viu. Mas, enfim, eles estão em outra live mesmo, é bom que aqui tá tudo junto. Eu gosto... Parte dessas complicações tem a ver com porque eu e a Vivi, a gente já contou porque a gente gosta das religiosas, do porquê elas são boas de aplicar no jogo. Então, eu quero que vocês pensem que as complicações que o livro está pontuando aí para vocês são mais, talvez, até alertas e dicas de como aplicá-la. De como tornar essa aplicação complicada para o jogador. Complicada em que sentido? Ser um desafio. Né? O livro traz também uma sugestão de plot que na minha cabeça já até destrinchou em um cenário gigantesco, que é a organização religiosa do seu bairro ou da sua cidade, mas a gente pode até diminuir, pode ser só do seu bairro mesmo. Cismou com a sua célula. A sua célula é desvirtuada. A sua célula, ela não segue os mandamentos. Não segue os bons costumes. Não segue aquilo que vai salvar a alma e pior, ela está instigando os jovens a se afastarem desse caminho também.
E aí ela começa a fazer o quê? O líder dessa organização começa a visitar a família dos seus jogadores, começa a aliciar a família dos jogadores, em que sentido? A ser muito agradável, levar eles para a igreja, eles começam a talvez participar da fé, e aí a gente pode ter uma coisa quase parecida com. Gente, qual que é aquela religião que se você não é dela e seus pais são, se você resolve ser da religião, você perde contato com todo mundo? São os Mormons. É Os igual. Mormons Eu tem acho que não é outro. normal, não. Tem Acho que outra. tem, acho que os Mormons têm disso, mas tem uma outra, que eu não tô lembrando agora. É, Enfim, mas que pode acontecer isso. Né? Imagina, seu jogador, o personagem do seu jogador chega em casa, chega para descansar, os pais estão sentados na mesa falando, a gente precisa conversar, filho ou filha. A gente queria muito que você fosse na celebração com a gente amanhã. A gente queria que você entendesse e se juntasse a gente nessa nossa fé, nessa nossa empreitada. Porque não dá pra gente ficar aliado a você se você não se juntar ao verdadeiro caminho do bem. Olha o que você tá fazendo da sua vida, chegando tarde, todo machucado. O que está acontecendo? Você não era assim, você sempre foi uma criança tão amável. E começa as chantagens de família. E geralmente, gente, família é pilar, né? Então, e aí? Então, o que que seu jogador vai fazer? Matar o líder religioso. É a única saída da minha cabeça. Mas, como ele vai fazer isso, que é o X da questão. Então a gente tem um plot muito bom aí de que esse líder religioso se esmou com a célula dos seus jogadores e ele vai fazer de tudo para minar o poder, a influência, até essa célula ou se desfazer ou ficar na mão dele. Ali como algo que trabalhe pela fé e pelos ideais dele. Ou dela, pode ser uma líder também, tá, gente? Não precisa ser. Pode ser uma pessoa não binária também. Então, vocês não precisam prender a gênero aí, não. Todo mundo pode ser filha da puta, sim. É, E eu acho um plot muito gostoso em que a gente tem aí vários dos alertas de complicação que a gente está vendo. O líder que confunde é, o desejo como percepção, o desejo por controle como percepção do que é melhor para a comunidade. E aí se torna autoritário nesse lugar, mas ele vai usar de política para isso, né? Chantagens, aí tudo que vocês podem imaginar, gente. Então, assim, pensem nas complicações que eu e Vivi trouxemos para vocês no primeiro bloco das organizações religiosas. E pensem nisso daqui mais em como dicas de como tornar isso desafiador dentro de uma narrativa. Mas, reitero, evitem usar grupos, cultos e religiões que existem de verdade. Vocês podem até usar os mesmos princípios, mas a partir do momento que se dá um novo nome, é uma outra coisa, e aí fica naquela de qualquer semelhança é mera coincidência. Pronto. Vivi. Nossa, o Vaikos falando, eu aqui indo para um outro caminho narrativo, também né, com o poder que um grupo de religiosos tem em espalhar notícias, em comentar e atrapalhar a vida da célula depois de um serviço prestado. Porque, afinal, a célula descobriu demais. Talvez essa religião tenha, usufrua de alguma relíquia, alguma coisa que descobriu, tanto porque quer ou porque não sabe, e aquilo está ali no meio das relíquias e do material para suas cerimônias. Eu estava pensando totalmente nessa linha e indo embora, assim, bem no esquema boicote mesmo. A sociedade vai boicotando a célula. Porque esse controle e o se virar contra, porque afinal você fez o serviço sujo. Foi lá que você que lidou. E você pode até ter trazido informações de certezas que eles nem tinham. E se você sair contando, isso vai quebrar a estrutura que eles têm no secto que concorda.
né? Pensei nisso nessa questão que o livro dá de se virar contra você e fazer da sua vida um inferno, né? Mas é só isso a falar do fim, porque vocês foram super concisos, muito bom. Beleza. Agora a gente vai se encaminhando para a última organização, que não é bem uma organização, tanto é que eles são alcunhados com o título de vigilantes. Para alguns caçadores, qualquer tipo de estrutura ou organização maior que se coloca no caminho da machadinha e do fogo sobre os monstros, o maior recurso de um vigilante é atacar agora, bater forte, não deixá-los saber o que está atingindo eles. Vai, 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 go, go, go. Quem nunca jogou Warcraft, quer dizer, Warcraft não, StarCraft. E com relação a isso, eles compartilham muita coisa com as células de caçadores. Tal devoção ardorosa pode até se confundir com o ímpeto. Os vigilantes são únicos entre os tipos de órgãos de caçadores, ironicamente, porque a medição primária do sucesso é a quantidade de monstros que eles frustraram. Eles não estão atrás do poder das orgs governamentais, a margem de lucro das orgs corporativas ou a expansão arquivística das orgs acadêmicas. Ou, pelo menos, eles não estão necessariamente atrás dessas coisas. O que faz de cada org vigilante geralmente querer tomar uma atitude sem estar sobrecarregado por um dogma específico ou estrutura além do que eles conseguem ver. É o tipo de estrutura de organização desorganizada, que poderia incluir um anarquista preparador de bombas e um arquipatriota veterano ou deficiente, e um ex-policial que foi dispensado da corporação por questões disciplinares. Ou uma org diferente que inclui um guitarrista folk, um hacker moralmente flexível e um carteiro aposentado. Ou inferno. Aquelas duas orgs podem formar uma org maior porque elas estavam cansadas de pisar nos pés de uma da outra quando esse demônio de sangue com cara de morcego é o verdadeiro inimigo companheiro, ou seja, companheiros estranhos. Em suma, galera, esse texto caótico que eu li aqui para vocês tentou dizer que os vigilantes não têm parâmetro nenhum a ser seguido. Não tem organização nenhuma a ser espelhada. E não tem crenças algumas para serem reproduzidas. O que você quiser colocar tá valendo. Aí fica aquela pergunta que eu fiquei aqui me questionando. O que seria a diferença de um caçador vigilante para um caçador de revanche? E aqui, vou aqui meio que especular, que eu ainda estou em dúvida, imagino eu que seja tão somente a falta de planejamento. Porque no caçador a revanche é muito dito que gasta-se um tempo razoável para estudar, investigar, conhecer a presa, planejar para depois fazer o ataque quando quiser fazer o ataque. Mesmo aqueles caçadores que são do credo combativo, que eu me esqueci o nome, que em tese seriam os que fossem mais para porrada, eles tendem a passar por planejamento. Pelo menos ficou essa compreensão comigo. Vou deixar aqui meus queridos colegas dizerem o que eles entenderam desse texto. A começar pela Vivi. Tá sem áudio. Falei, o Vaicos tinha levantado a mão. Foi? Eu troco. Quer que eu troque? Passar pra ele que levantou a mão. Tá. É só porque eu tenho uma perspectiva diferente do que você falou, Raga, agora. Antes da gente comentar muito o que são os vigilantes, mas querendo ou não já comentando, eu acho que a maior diferença é que geralmente as células de caçadores, independente do credo, eu acho que elas pregam a eliminação do sobrenatural para a organização e equilíbrio da sociedade. Os vigilantes, as organizações de vigilantes, elas ainda são organizações. E o que uma organização busca?
controle. Hum. Então, eles querem ter controle sobre alguma área específica de acordo com os princípios deles. Então, eles não têm uma linha moral ah, burocrática, uma linha religiosa, uma linha de investimentos. Eles têm o que vem da cabeça deles, mas aquilo ali que é que vai acontecer. Aquela ali é a lei da. Aquele é o meu faroeste, entendeu? Então, esse pedacinho do meu faroeste é onde eu controlo e aqui a lei se aplica. Você vai contra, pena pra você, sabe? Então, para mim, os vigilantes eles trabalham muito na ideia dessa do controle. Eles são vigilantes porque eles não estão aliados a nenhum poder maior, né, nenhuma organização de poder maior. Então, eles não estão aliados ao governo, não estão aliados a empresas privadas, não estão alinhados a instituições religiosas e não estão alinhados a outra que a gente comentou e eu já esqueci. Eles são por conta própria. É como se o Punisher resolvesse que ali no bairro dele as coisas só podem acontecer do jeito que ele quer. É quase uma máfia, mas ela é uma máfia errante. Porque a máfia, ela ainda tem uma estrutura hierárquica. Uma célula ou uma organização de vigilantes, ela pode até ter uma estrutura hierárquica, mas ela é mais errante. Ela é menos estruturada. Eu concordo com o que você falou sobre a questão de planejamento, mas eu não acho que eles ajam sem planejamento necessariamente. Eu não acho que essa é a via de regra. A via de regra que eu usaria para os vigilantes seria essa. Eles querem controle sobre um lugar. E não o expurgo do mal, do sobrenatural, para que a população não esteja em perigo. Porque, em tese, Hunter é revanche, né? Caçadora revanche, é pra gente expurgar. É a revanche contra o sobrenatural. A gente vai lutar contra o sobrenatural, expurgar o sobrenatural, estudar o sobrenatural. Para que a nossa sociedade, os humanos, não estejam em perigo em relação a ele. Os vigilantes, não. Vou expurgar o sobrenatural, mas a área vai ficar sob o meu controle. E aí a gente pode deturpar. Por que a área vai ficar sob o controle deles? Sob o controle deles? Porque só assim eu consigo evitar esse mal de se instalar novamente. Então, ou todo mundo age de acordo com o que eu tô falando, ou leva bala. Ou não fica aqui. Você não precisa morar aqui no meu bairro. Quer morar no meu bairro? Você vai morar no meu bairro fazendo o que eu tô falando. Então a gente tem uma organização que ela é errante nesse ponto, porque ela vai deixar pontas soltas, ela não tem tanto investimento, então vai agir com coisas talvez um pouco mais caseiras e improvisadas. Ela não vai ter o controle midiático de, né, de cobrir qualquer coisa, mas ela tem o controle de uma área. Ela quer o controle de uma área. Ela quer o controle daquele pedaço. Porque a única coisa que eu. Ah, acadêmicos, que é a outra. Eu tinha esquecido desse tipo. A única forma pra mim que uma. Tipo, a única coisa pra mim que todas as organizações rivais elas se alinham é na necessidade do controle. A organização governamental quer controlar, a organização religiosa quer controlar, a acadêmica quer controlar, mas ao invés de controlar uma área, ela quer controlar o saber, né? A corporativa quer controlar, todas querem controle. Então a vigilante, pra mim, ela também vai querer controle. Que tipo de controle vai ser? Aí vai depender dos princípios dos seus vigilantes. Aí é igual o Raga falou. A gente vale. Aí é um vale tudo, você vai criar aí seus vigilantes malucos, né? Seu senhor das moscas aí e vai fazer acontecer. Agora, a partir do momento que essa organização de vigilantes, tendo 3 vigilantes ou 72, ela vai ter um princípio ativo ali. Porque ela quer o controle daquele pedaço. Então ela vai ir de encontro aos líderes religiosos, ela vai ir de encontro aos líderes governamentais, aos líderes sociais, até aos líderes, a todas as outras organizações. Por isso que ela também fica um pouco mais aquém. Porque para ela tomar controle de uma área, ela tem. Vamos ser sinceros. Primeiro vai ter que ser uma área que não é de interesse do governo, porque ela não vai tomar conta de uma área que é de interesse do governo onde tem dinheiro rolando demais. A gente já sabe que provavelmente vai ser uma organização de periferia.
ou de áreas em que o governo faz vista grossa. É, é uma organização que vai controlar, quer controlar o saber. Se ela quer, não, que quer controlar o saber, não, que vai de frente contra quem quer controlar o saber. Então, um dos princípios dela pode ser a democratização do saber. Todas as pessoas do meu bairro devem saber que o sobrenatural existe. Devem saber como lutar contra ele. A gente não está falando que uma organização de vigilante ela quer controlar e ela é necessariamente autoritária, né, fascista e completamente maluca ali. Para isso a gente tem as organizações governamentais. Então, assim, mas ela quer o controle. Então você pode. Imagina do tipo assim, você tá andando pela sua cidade, você sabe que tá tendo uma recorrência de algumas coisas estranhas num bairro X na zona Z da sua cidade. E quando você chega, parece que você chegou num outro lugar. Aquele lugar não é o mesmo lugar. As pessoas andarem armadas, ali é o de menos. Porque elas não andam só armadas, elas andam apinhadas de artefatos religiosos, elas conversam entre si como se nada tivesse acontecendo e tem toque de recolher. À noite tem vigília, tem rondas, que eles se dividem. As crianças são proibidas de estarem fora de casa a partir de 6 horas da tarde. E você, depois de muita pesquisa e conversar ali, se você conseguir muito sucesso, você descobre que duas das matérias obrigatórias de curso extensivo nas escolas ali daquele bairro são artes marciais e ocultismo, ensinamento do oculto. E aí você fala, ué, por quê? Aí você vai descobrir que a organização que comanda aquela área, aquele grupo, aquele pequeno bairro ali naquela região, é uma organização de vigilante, que não está preocupada em esconder o rolê. Porque se for para o bairro deles sobreviverem, todo mundo tem que saber bater e matar. Sobrenatural. Então, ele não precisa ser necessariamente desorganizado, mas ele tem controle. E aí a gente vai entrar num conflito, porque as células de caçadores entendem o perigo de todo mundo saber do sobrenatural. Porque se todo mundo sabe do sobrenatural, é pânico generalizado. Então, como que isso é lidado ali naquele bairro, sabe? E isso pode gerar conflito. Gente, esse plot pra mim já gerou uma crônica enorme na minha cabeça. Porque isso pode gerar conflito dentro da célula, né? Isso pode gerar conflito com as convicções. A gente pode meter outras organizações aí tentando entrar no bairro e não conseguindo. E aí a célula foi contratada por essa outra organização. Então, assim, a gente tem vários rolês para os vigilantes acontecerem. Mas lembrem que os vigilantes também não vão aceitar a célula dos seus caçadores. Eles podem até se fazer de legais no começo. Mas a dica que eu daria para vocês é: vocês querem criar uns vigilantes? Quais são as convicções da célula de vocês, dos jogadores? Quais são as convicções da crônica? Algo dos vigilantes vai contra isso. Algo que eles praticam vai contra isso. Então, por exemplo, capturaram um vampiro, ele é morto em público, para todo mundo ver. Aí é festival. Tem uma grande festa nesse bairro, todo fim de mês, em que todos os sobrenaturais são sacrificados na frente de todo mundo. Até das crianças. Pronto. Nós tornamos um rolê super inumano aqui agora. Nenhuma célula vai topar isso. Nenhuma. Não importa qual seja o seu credo. Então, lembrem que os vigilantes são errantes. Eles vão ir... Mas eles têm que ir contra... A gente está falando de organizações rivais, né? Então, eles têm que ir de encontro às convicções e princípios das células dos jogadores para gerar o conflito de rivalidade. Porque senão, os jogadores vão chegar no cenário dos vigilantes e falar: amei, é isso aqui que a gente vai fazer. Acabou a história. E simplesmente acabou sua crônica. Não tem um conflito com os vigilantes ser tanto frio. Mas esse é o meu ver deles, assim. Não é necessariamente a falta de organização, mas a necessidade de controlar. Que uma célula de caçadores não tem necessariamente. Faz sentido? Assim, não concordo. Mas viva as discordâncias. Vivi, sua visão. Eu começo assim na hora de falar.
vigilantes, né? O primeiro exemplo que ele dá no livro foi muito assim, quando eu li, assim, nossa, que específico, você tá bem? É, Vivi, bebe água. tá horrível já a minha voz aí. Não, amiga, mas é porque já tem um tempo que você bebeu água e você tem tossido. Então, eu, como alguém que te ama, vou cuidar de você Boa, em live, tá? boa. Então, assim, É muito, é muito fofo. Então, é, né, uma coisa que eu sinto essa questão do tanto do Haga quanto do Vaikos, então, tipo, nada de Minerva pro meu lado. É, que tem essa diferença do controle que no fim, e até legal porque sendo a última org, o livro retoma esse assunto de que no fim todas as orgs querem o controle. Sim, mas o meu grupo de hunter de caçador pode querer o controle. Sim, ele pode ser, mas não é exatamente o que faz você caçar, né? Você pode ter desejos e ambições de ter controle, sim, isso não tem problema nenhum. E o que me parece também, ao ler o texto, então, assim, interpretação minha, né, de Viviane, é que os vigilantes também, ele baseia muito com uma questão de quem é a galera que vai fazer um grupo de defensores da região que mora, da região que trabalha, né, de qualquer canto da cidade, ele tem uma sensação de dever com aquilo, né? Tipo, a pessoa tem uma sensação de dever com aquele local, seja por questões emocionais, do tipo, é o meu bairro de infância que eu amava, seja por questões práticas de eu não posso perder o domínio dessa região, porque é o mais próximo que a gente consegue ficar do centro da cidade, não dá para jogarem a gente mais profundo. Então, o que me passa aqui, até nos exemplos dele, né, o hacker de moral duvidosa. Tipo, ele não tá falando aqui que é uma moral que vai sair matando todo mundo, é uma que pode fazer o que é conivente para ele, né? Então, eu sinto que o vigilante também tem isso, por algum motivo, e que ninguém mais do grupo precisa ter, né? Assim como um grupo de jogador, todo mundo pode ter uma ideia diferente, mas a gente pede para que os jogadores pelo menos sigam uma linha, para que o jogo não vire uma luta entre os seus participantes. Porque aí o jogador acredita em A, o outro acredita em B, e toda hora eles quebram pau porque as ações não combinam, né? Os pensamentos, as ações não combinam. Eu já tive esse problema em mesa de caçador e, assim, as discussões morais no jogo, elas são muito legais entre o grupo. Mas quando um jogador faz coisas que o outro desacredita e começa a impedir, e aí você começa uma briga entre personagens que pode sangrar para o grupo. Já nos vigilantes, isso é possível e ainda vai te dar plot. Porque você pode ter que lidar com uma parte de um grupo de vigilante de um bairro que se desentendeu internamente e agora esses humanos sem treinamento que vão por conta e risco, né? Porque aqui pelo que eles falam é pega, bate, corre, né? Pega, bate, derruba, corre. Ponto. Você não estuda um tanto ali do que você fez ou não tem toda uma contenção de mídia como o Vaikos falou. Então você pode ter uma galera dessa solta indo para outro bairro. Realmente saindo porque na lei daquele novo grupo de vigilante ele não se enquadra. Então essa desavença entre nós humanos e os seus humanos NPC do jogo pode muito acontecer. E querendo ou não, eles podem não ser treinados. Não tem a vantagem de um caçador. Mas eles já viram o sobrenatural, podem ter suas conclusões, podem ter metodologias e tecnologias que eles mesmos desenvolveram e fazer um estrago chegando num bairro que, por exemplo, a sua célula já trabalhou e deixar aquele bairro no equilíbrio.
deixou aquele bairro de uma forma que a humanidade está acima do sobrenatural e o sobrenatural está sob controle, porque por algum motivo narrativo eles não conseguiram eliminar tudo. Então, eu tô acabando entrando um pouco de complicação, mas eu acho que os vigilantes, eles entram como alguma coisa rival por causa dessas complexidades que você vai ter. Antigamente, né, no cenário de Mundo das Trevas, tinha desvantagem bairrismo. E ela era pesada. Seu personagem, para sair daquele lugar onde para ele era o território, o lugar, né, do coração dele, pulsante ou não, ele tinha inúmeros redutores. Então imagine que os vigilantes também tendem a ter isso. E eles podem sim expandir sua área. Só que eles vão expandir a partir de um ponto fixo deles. Então também pode ser um problema para sua célula encontrar. Então eu acho que é esse caos dos vigilantes que também separa um pouco de uma célula. Porque a célula, ela vai ter que precisar se respeitar, porque caçador sozinho, caçador morre. Então você precisa do apoio do coleguinha para fazer as coisas. Já o vigilante é uma galera tão certeza que eles estão fazendo o melhor. É uma galera que está tão empolgada com as suas conquistas e com o que eles conseguiram fundar ali, que eles são erráticos para sua célula saber como eles vão lidar. Eles podem pregar uma coisa e fazer outra na hora da caçada. Sim, total. Então, eu acho que assim, ultrapassa um pouco aqui do que explica o texto, mas eu acho que é isso que deixa o vigilante tão interessante de você usar, porque ele é uma mistura, é um caldeirão fervendo, prestes a derrubar tudo ali, e que ainda são humanos, ainda estão ali, e eles têm certeza que estão fazendo certo. Eu acho que mora mais nesse lugar do ter certeza que estão fazendo certo e o necessário para cuidar daquele público, né? Quando a gente vê as sugestões de como aplicar os vigilantes, a gente vê exatamente esse mix aí, onde entra um pouco do errante, mas muito do poder, assim. Por isso que eu entrei muito nesse rolê do poder. As 3 sugestões são: você é uma célula que toma o lugar de uma outra célula para pesquisar atividades de poltergeist, mas quando você chega na região, você descobre que não era uma célula, era uma organização de vigilante, que pegou tão pesado ali na região para essa investigação acontecer, eles foram tão erráticos, que a região agora se recusa a te ajudar, a te passar qualquer informação ou auxiliar você de qualquer forma, auxiliar a sua célula de qualquer forma. Pelo contrário, gerando até problemas e conflitos para você. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é: a célula vai de encontro a uma organização de vigilantes que está abusando do seu lugar de caçadores de monstros para limpar as ruas. Então, aí a gente pode ter... Eles podem estar matando o que for, de criminosos a, né, pessoas em situação de rua, o que eles acharem necessário para a gente ficar e limpar a área. E uma célula não vai aceitar isso. Daí a gente entra aí novamente na questão do poder, do controle. O que vai ser melhor para minha área, de acordo com o que eu acredito. E a terceira, para mim, entra muito no mix desses dois, do errático e da necessidade do poder. Que é, você tem uma área que ela... Aí a gente pode... O livro até fala que é uma situação meio de contos de fadas, né? Que você tem uma área que é comandada, governada por uma criatura sobrenatural que demanda o sacrifício de uma criança a cada 20 anos. E aí, de início, uma organização de vigilante vai contra, bate de frente com esse monstro, com essa criatura sobrenatural, mas a criatura sobrenatural consegue render ele em todas as esquinas, em todas as saídas que eles arrumam, e eles se rendem. Na tentativa de apaziguar a criatura sobrenatural, eles acabam selecionando uma criança para levar para sacrifício. E a célula tem que deter essa organização de vigilante. Então a gente tem aí 3 cenários, e nesses 3 cenários, no meu ponto de vista, a gente tem aí essa necessidade do controle do poder, seja ele abusivo ou seja ele desesperado. Mas nos 3 cenários também a gente tem justamente as atitudes erráticas que os vigilantes vão ter. Não são necessariamente descontroladas, mas elas são erráticas.
né? Elas são impensadas, talvez, né, em suas consequências. Então, essas três sugestões, eu acho que elas ajudam bem a gente a visualizar alguns cenários possíveis de vigilantes também, de organização. E como as organizações de vigilantes são um problema e diferem das células de caçadores. Uma célula de caçador preferiria morrer na mão dessa criatura que demanda sacrifício a levar um novo sacrifício para ela. Então, depende, né, galera? Porque se for uma célula Ah, como é que é a galera do dinheiro? Corporativo. Não, corporativa não. Não, corporativo. Empreendedora. Se você for uma célula de empreendedor, talvez você não prefira morrer. Então, assim. Mas, no geral, a posição da célula vai ser essa. Não vai ser, vai ser tentar impedir isso de todas as formas possíveis. Mas, para mim, a gente também pode ter o rolê de que o vigilante, ele é a célula que viveu tempo demais e se viu se tornando vilã, sabe? Tipo, ela sobreviveu tanto tempo caçando monstro que ela mesma virou um dos monstros do cenário. Então, eu acho que é possível a gente ter isso acontecendo também, né? Não é uma regra, mas é possível a gente ver isso acontecendo. Então, assim, eu só intrometi aqui para complementar o que a Vivi estava falando, porque ela falou uma coisa que eu vi exatamente ali nas sugestões de jogo. Então, Imagina. bora complementar esse bate-papo com as complicações que podem ajudar mais ainda a dar um nó nas nossas perspectivas do que seria vigilante. Em complicações diz o seguinte: isso pode soar totalmente incompreensível e para uma extensão disso. No entanto, subjacente a tudo isso está o elemento comum a todas as orgs, um desejo por controle que o Vaikos comentou anteriormente. A vigilante quer estar certa. Eventualmente, o desejo de estar certa arrisca suplantar o desejo de parar o monstro. Caracterizar a maioria dos vigilantes é uma frustração com a falta de efetividade das salvaguardas sociais quando se chega a um mundo encoberto de sombras que todos os outros parecem querer não fingir que existe. Vá até a polícia, seja rotulado como um excêntrico. Vá a uma das orgs mais formais, seja enviado para um campo de treinamento. Ninguém mais tem qualquer urgência quando se vem a contra-atacar, da perspectiva do vigilante. Como resultado, eles tomam as coisas com as suas próprias mãos, por isso o nome do tipo de organização deles, ao mesmo tempo que eles cultivam uma suspeita amarga sobre as várias estruturas que são na realidade esperadas de estar se fazendo protetoras. No final, isso faz dos vigilantes altamente prováveis de serem aqueles que vão longe demais, sem a disciplina hierarquias ou outros reforços de até outras orgs, ainda mais a perspectiva dos credos, aos caçadores vigilantes podem aceitar o dano colateral ou até vir a racionalizar a morte de inocentes como meio para um fim. Enquanto houver um monstro em algum lugar, contanto que o vigilante estivesse certo o tempo todo, e consiga receber o recebimento de outros sobre isso, os vigilantes estão frequentemente desejando demais de jogar rápido e perder com os custos que outros irão inevitavelmente pagar. Antes de eu passar para os meninos, vou justificar por que eu não concordei muito com o Vaikos. Que dos exemplos que veio na minha cabeça do vigilante é um personagem altamente questionável da Marvel, que carrega a alcunha de O Justiceiro. Ele não acredita mais nas instituições, ele não acredita mais na sociedade, e ele entendeu que a única forma de saciar o que ele acredita é ele mesmo resolver o problema com as próprias mãos, com as medidas que tiverem necessárias à frente dele. E aí, ele não só cria um problema para os monstros, como cria problema para todo mundo em volta. E aí imaginem que tem uma célula atuando no mesmo alvo que o Justiceiro, e aí uma complicação generalizada vai acontecer também com o pessoal da célula. Então isso é um dos exemplos que eu estou tendo de os vigilantes, e pode se estender aos outros três que o Vaikos citou mais cedo.
que são formas distintas de atuar como vigilante e que todos eles seguem aquilo que o Vicus ressaltou ainda agora, o elemento comum, que é o desejo por controle. Eles querem controlar com as próprias mãos o problema, eles querem resolver e não mais esperar pelos outros. Vicus, seu contraponto. Não, mas você meio que parafraseou agora no final exatamente o que eu falei. Gatos. Derrubou uma planta aqui, pelo menos não era um vaso grande. Desgraçado. Enfim. Até perdi, gente, o que eu tava falando. Mas é exatamente o que eu falei agora há pouco. A gente tá falando de uma célula, né? Ou de um personagem só. O próprio Punisher mesmo, que é o Justiceiro, ele também foi o exemplo que eu usei ali pra gente falar. Dessa coisa do controle. Porque quando você não espera mais pela resposta do outro, você assume o controle daquilo, né? Querendo ou não. E aí, como você vai definir o seu controle sobre aquilo, é onde muda. Mas eu também não discordei do que você falou. Eu acho que, querendo ou não, eles são erráticos, sim. Porque eles não querem esperar. A partir do momento que você assume que você vai fazer justiça com as próprias mãos, e ao fazer justiça com as próprias mãos, você vai fazer tudo o que for preciso para provar que você estava certo, você é errático, né? A único ponto que eu divergi de você é que eu não acho que eles necessariamente não têm planejamento. Porque até para ser errático, às vezes a gente pode planejar alguma coisa. Eles só não pesam as consequências. Pô, que gostei. É exatamente Gostei do o que argumento. falou agora. Gostei. Entendeu? Então, é isso, assim. Quando a gente fala desse rolê do controle, não é necessariamente ser prefeito, né? Não é estar em posição de poder ali, necessariamente. Mas é se sentir no controle. Porque quando você... E aí, só repetindo o que eu já falei. Quando você não espera que outras ações sejam tomadas para resolver o problema e você resolve, você mesmo resolvê-lo com as próprias mãos, você assumiu o controle daquele problema. Agora, as suas ações vão ser boas ou não? Isso é outra história. E eu gosto muito dessa pontuação que faz nesse texto aí agora, justamente porque é aí que a gente também fica mais evidente a diferença de um vigilante para um caçador. O vigilante, ele quer estar certo. Ele não mede. Eu acho que ele talvez seja capaz de medir as consequências para provar o próprio ponto, sem se importar com quais consequências elas serão. Sabe? Um caçador não vai soltar um lobisomem no meio de um parque cheio de crianças só para provar que um lobisomem é mau. Um vigilante vai. Sabe? Então, a gente tem esse equilíbrio aí, esse paralelo entre os dois. E aí é onde eu reitero só o que eu falei no final. Eu vejo muito possível de todas as organizações rivais, a vigilante sendo a mais plausível para uma célula de caçadores que viveu tempo suficiente para ser o herói que se tornou o vilão, né? Mas é isso, assim, eu acho que eu não tenho nada para pontuar além disso. Eles são erráticos, mas é isso, a partir do momento que você não espera por outros para resolverem seu problema mais, você assume o controle. Bom, seja por necessidade ou seja por desejo. Mas você assumiu o controle, de uma forma ou de outra. E uma célula de caçador, dependendo de como ela é organizada, ela é capaz de esperar o aval correto para agir no tempo correto. Se for uma célula de caçadores marciais, não. Mas se for uma célula de caçadores qualquer outro, sim. Os marciais não esperariam. Mas se você tem outros credos ali no meio, eles são capazes de esperar o momento certo. Né? Principalmente aqueles que investigam. Gente, eu tô muito com os arquétipos das organizações rivais, então eu tô confundindo os nomes todos. Mas aqueles que são mais investigativos, eles vão esperar tranquilos.
Eles não querem nem ir pro combate, eles querem só estudar mesmo e juntar informação. Então, assim, é esses contrapontos que a gente vai tendo. E a célula, uma organização de vigilantes, ela não mede esforços para estar correta. Algumas pessoas, alguns inocentes terão que morrer para isso? Sim. Mas foi necessário para todo mundo enxergar o que eu sempre disse. É tipo aqueles amigos que a gente tem que falam: Nossa, mas eu não dou certo com ninguém, e boicota todas as relações em que eles se envolvem. Faz questão de ser o demônio na Terra, só pra falar, tipo assim, tá vendo? Não consigo, ninguém consegue me amar. Mas ninguém ama o capeta, não, galera. Então, assim, segurar a onda também. Sabe? Todo mundo, às vezes, quer provar o próprio ponto a qualquer custo. E os vigilantes são só mais um deles. Vivi. Vivi. Bem, gente, vocês explicaram tantas coisas que não tem nem o que acrescentar, né? Então, não tem mesmo. Tipo, todos os pontos levantados pelo Hag e pelo Vaikos é o problema de você lidar com um grupo de pessoas que tá ali, que quer resultados, porque tá cansado de algo, do descaso, ou precisa de uma necessidade de ser reconhecido novamente, de estar certo, de ter controle sobre um lugar que, por qualquer questão que você, narrador, ou se você, jogador, quiser pôr um pouquinho de organização rival na sua história, pode juntar como um direito daquela pessoa de melhorar algum lugar, ou esse melhorar por muitas aspas, porque deixar o lugar do jeito que ele acredita que é o melhor. E a gente sabe que ideia errada junta uma galera muito rápido. A internet está aí para mostrar pra gente que uma mensagem em qualquer mídia social você consegue uma fanbase não muito saudável. E a variedade que você vai ter ao montar esse grupo de vigilantes, que por mais que não tenha cargos políticos ativos, que não tenha a extensão de comunidade de uma org religiosa ou background de uma, né, acadêmica, eles vão te dar trabalho, sim, exatamente por eles fazerem coisas que deixam um caçador que ainda está seguindo ali a base social e moral da célula de cabelo em pé. Então, eu acho que ela é a mais divertida de criar, não que ela seja cômica, mas ela é a mais divertida de criar, principalmente se você tem uma célula bem mista. Porque, como o próprio texto fala, o seu grupo de vigilantes ou de justiceiros, né? Porque a gente também conhece essas pessoas como justiceiro, até pelo próprio personagem. E lembrando que ações de justiceiro no BR é crime, não é? E não é bem vista pela sociedade. Porque fazer justiça com as próprias mãos nem sempre dá certo, por mais Leva que a ao gente caos. esteja... Exato. Por mais que a gente esteja de saco cheio do governo, gente, não mergulha nessa não. Não é legal. Então, dá para você criar e misturar e, tipo, encaixar. É um grupo meio coringa para você colocar na sua narração e fazer ele também, que nem a anterior, interessante. E que os seus jogadores vão desenvolvendo coisas para você conseguir cutucar ali naqueles vigilantes. E eles não precisam chegar do tipo, a gente atira em todo mundo que não é do bairro, que não sabe o sinal ao entrar no bairro. Pode ser só aqueles olheiros, aquela tia fofoqueira, que sabe quem entra e quem sai da rua principal. E ela pode sim ser uma vigilante. O que deixa muito interessante você colocar pessoas de diferentes idades nesse grupo, para deixar ela mais plausível, mais perto do cotidiano. É isso. Show de bola. Então tá aí, galera. Fizemos aí um apanhado, não só no vídeo anterior como no de hoje, sobre os tipos de organizações que vocês poderão encontrar e iremos trazer aqui para comentar junto com vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é só um apanhado geral do que pode ser. As organizações que iremos trazer aqui são só exemplos. Vocês podem criar o de vocês baseados no que está escrito ou inspirados no que em cada um de nós aqui comentamos. O importante é que sirva a diversão de vocês e uma diversão com respeito e cuidado com quem está sentando na sua mesa. Beleza? Agora vamos às despedidas da galera aqui na mesa, a começar pela Vivi. Bem, gente, obrigado por me acolherem aqui de novo. É muito bom gravar, é muito bom papear, eu adoro, principalmente pela troca de ideias e as coisas que a gente vai criando aqui, saindo da cachola. Espero que vocês tenham gostado também e estejam prontos para mergulhar nos exemplos do livro, porque tem umas coisas bem doidas para vocês trombarem com organizações rivais. Então, esse daqui é só o gostinho para entender o geral, depois tem exemplo de peculiaridade. E vocês me encontram no VivoxBestre, né, do Instagram, @VivoxBestre, mas eu tô um pouco atrasada com o Woodtober, quer dizer, eu tô bem atrasada com o Woodtober, prometo que eu vou pôr em dia. Isso aí. Vai, Cuxo, sua vez. Eu gosto muito de falar de Hunter, né? Sempre que eu posso eu tô aqui. Eu acho que eu, basicamente tive em quase todas, né, Raga, da gente falando de Foi Hunter. verdade, foi quase todas. Verdade. Eu acho que eu faltei só uma ou duas. Mas eu gostei muito do H5. Que bom que a gente tá infectando a Vivi com esse prazer também. Porque eu gosto muito das quintas edições no geral, eu acho elas mais palpáveis, mais jogáveis. Então, não é nada ultra super poderoso e afins, eu acho que é uma coisa mais palpável mesmo. Então, eu gosto de como o H5 foi produzido. Ironicamente, esse livro é muito melhor organizado que o de Vampiro, né? Então, assim, o que não é difícil. Significa que eu gosto da organização desse livro? Também não, já reclamei dela com algumas pessoas. Mas ele ainda assim é muito melhor organizado que o livro de Vampiro. Você pelo menos consegue encontrar o que você precisa dentro dele, né? Não é igual o livro base de Vampiro, que tem uma tabela no meio do nada na página 221. Então, assim, não sei se tem mesmo, viu, galera? Mas se vocês checarem, tem grandes chances de ter. Então, assim, e é sempre um prazer estar aqui comentando Body Sheet, comentando Hunter. Eu só não comento sobre cachorro. Eu adoro estar aqui, que é praticamente já uma segunda casa pra mim, Raga. Então, assim, já era. Já montei meu cantinho ali. Perdeu. Sobrou pra você agora ter que lidar comigo. Ui. E sempre bom estar dividindo esse espaço com Vivi, né? Porque eu e Vivi... Eita, travou? Eita, acho que travou. Deixa eu ver. Testando. 1, 2, 3. Travou. Mano do céu, ele travou. Bom, fica aí a todos os desejos bons que o Vaikus estava manifestando. Essa daqui, né? Que a gente fez uma live junto. Voltou, você tinha travado. Eu sei, eu tive um sinal aqui de que minha conexão caiu. Mas o que eu tava falando é só porque minha primeira interação com o Vivi foi aqui. Foi. E foi um match que aconteceu que também já não largo mais. Eu vou ter que se fudeu. No mais, eu espero que todos os nossos comentários, observações e a forma como a gente dissecou aqui os tipos de organizações sejam úteis para você que for jogar e ou narrar Caçadora Revanche quinta edição. Vocês me encontram no meu Instagram, @pvicos, ou pvicos, né, VYKOS. Mas não estou participando do Woodtober porque ele tá um lixo esse ano, então Tá tão não me ruim dei assim? trabalho. Raga, ruim tava Eu nem 2 anos olhei. atrás, esse ano tá
podre. Tá Tá horrível. triste. Minha Tá triste. admiração e amor por todos vocês que estão criando conteúdo para esse lixo preguiçoso que foi criado, tá? Porque eu não vou eu não me dei nem ao trabalho de pensar alguma coisa. Vi os 4 primeiros tópicos e falei, nope. Então, assim, espero que ano que vem eles venham com algo melhor, porque esse ano eu achei vergonhoso. Mas, tendo dito isso, boa noite. É isso. Gente, fechamos mais aqui um conteúdo de Caçadora Revanche, mais especificamente dos tipos de organizações, e na outra vez que viermos aqui falar de Hunter, já vamos falar de alguns dos tipos que são trazidos no livro. E o primeiro deles é a divisão de assuntos especiais do FBI. E já adianto para vocês, eu vou estabelecer um paralelo com a Polícia Federal aqui do Brasil, para vocês não ficarem só com a perspectiva de uma instituição de investigação federal estadunidense, que vocês tenham também um exemplo daqui para utilizar em vossas mesas. Então, já sabem, daqui a 3 semanas traremos esta org para vocês conhecerem. Quer falar? Ah, tá falando só vizinho. Então, para finalizar, peço para que a Vivi e o Vaico junto comigo digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.